Olá pessoal, Paulo Ferreira aqui, sejam todos bem-vindos à aula 6 do curso de Dynamo for Revit do meu canal do YouTube, tá? Então vamos lá, gente. Nessa aula agora, nós vamos tratar de geometria de uma forma bem direta agora, tá? Então, com o Dynamo for Revit, em se tratando das coisas que o Dynamo ele faz no Revit, nós podemos destacar, por exemplo, o Dynamo instancia famílias ou cria as famílias no ambiente de projeto, certo? Então nós vimos no exemplo da aula passada que nós, através de uma linha, por exemplo, nós podemos instanciar várias famílias e determinar regras para a inserção dessas famílias. E isso é muito útil no processo de modelagem, em vários aspectos, em várias situações, tá? Então o Dynamo ele ajuda muito nessa parte, em criação e instanciamento de famílias. O Dynamo ele é muito bom ele também faz análises do modelo, você também pode usar ele para fazer análises do modelo, certo? E essas análises tanto analisar coisas no modelo como importar e exportar informações, tá? E o Dynamo ele também é muito bom para criarmos geometrias extremamente complexas e paramétricas para nossos projetos, tá? E qual é o desafio da aula 6 de hoje? Eu quero fazer algo parecido com, deixa eu colocar aqui, é o torso Calatrava. Eu quero fazer algo parecido com o que Calatrava fez aqui nesse prédio, tá? Para quem não conhece, isso aqui é o torso, o Turning Torso, certo? Uma obra muito famosa de Santiago Calatrava, certo? E ele, deixa eu ver se eu tenho um... E ele mais ou menos, tá? Eu não sei se realmente na prática é isso que aconteceu, mas ele mais ou menos, ele é um prédio retorcido, tá? Então, qual é o desafio, o nosso desafio hoje? Eu tenho aqui um piso que eu já modelei aqui, que está no arquivo aí que você pode baixar. Esse piso ele é diferenciado, ele é um piso orgânico, enfim, os traços dele, os limites dele são mais orgânicos. E eu quero fazer com que todas as plantas baixas dos demais pavimentos apresentem o mesmo desenho, mas apresentem uma certa rotação bem no eixo desse piso, tá? Então é isso que eu quero fazer. Então eu quero criar uma superfície, eu quero criar a massa do meu edifício, tá? Então vamos lá. Sem mais enrolação, vamos abrir aqui o Dynamo novo e vamos só pensar o seguinte. Primeiramente, eu preciso levar, esse piso está aqui no Revit, eu preciso levar essa informação desse piso para o Dynamo. Só que se pergunta sempre, o que é que você quer? Qual é o objetivo da sua rotina? Nesse piso aqui, o que eu preciso para criar no Dynamo, para criar a minha superfície, a minha massa no Dynamo, são os limites desse piso, ou o perímetro desse piso. É só isso que eu preciso. Então eu não tenho necessidade de selecionar o elemento piso. Eu posso usar um node mais simples, onde eu vou encontrar aqui em Selection, tá? Aqui, olha, lá embaixo, Select Face, tá? Então esse node eu vou selecionar a face manualmente, certo? Então eu posso clicar aqui, vou clicar aqui na minha face do piso, e olha aí, como o Dynamo está no automático, ele já está executando. Eu vou mudar aqui, tá? Então ele já selecionou a minha superfície. Então isso aqui é o meu start aqui, certo? Então beleza, gente. Só que o que eu preciso dessa superfície, como eu falei para vocês, eu não preciso da superfície. Eu preciso do limite dessa superfície, do limite desse piso. Ou seja, eu preciso das curvas do perímetro dessa superfície. E aí é onde a gente vai conseguir extrair essa informação agora. Se a gente vir aqui se a gente digitar Surface, a gente clicar aqui, olha, nesse símbolozinho aqui azul, isso aqui é a seção ou é a parte da biblioteca que vai falar de Surface, tá? Então aqui nós temos aqui em Geometry, Surfaces e Surface. Nós temos todos os nodes
que tratam da superfície. E um node muito interessante aqui que a gente vai usar é esse aqui, olha, Perimeter Curves. Esse node aqui a gente passa uma superfície para ele e ele obtém o perímetro, as curvas do perímetro dessa superfície. Então vou clicar aqui e olha que legal. Eita, não está no automático, né, gente? Então ele não ia executar. Então vou clicar aqui em Run e olha isso aqui. Ele me deu uma lista com as curvas dessa superfície, beleza? Beleza. Então uma observação que eu quero fazer aqui. Você está vendo que existe uma sublistagem aqui, uma lista a mais desnecessária. O que eu preciso é uma lista com as minhas curvas dessa superfície. E ele está me dando uma lista, que dentro dessa lista tem outra lista, que dentro dessa outra lista tem as curvas. Então eu preciso simplificar isso aqui. E para a gente fazer esse tipo de simplificação, a gente vai usar um cara chamado Flatten, tá? Então esse cara aqui, ele é um node que ele vai destruir essa lista. Então se eu vim aqui em Run, olha o que ele faz. Ele vai me dar agora uma lista, ou seja, ele vai matar essa sublistagem aqui, tá bom? Beleza, gente. Massa. Eu tenho agora as minhas curvas. E agora, mas você pode ver aqui que nas minhas curvas eu tenho as curvas separadas, certo? Elas estão juntas. Uma está terminando onde a outra começa e tal. Mas elas estão separadas. E como nós vamos precisar executar algumas ações com esse perímetro desse piso, seria interessante que tivéssemos um objeto só. E para isso a gente vai juntar essas curvas e criar uma policurva ou polycurve, certo? Polycurve nesse caso aqui a gente pode entender como um conjunto de curvas, tá? Então eu vou clicar aqui nessa parte também. E agora eu vou entrar aqui nos meus nodes de polycurves, certo? E agora vamos aqui ver a parte de criação das polycurves. Olha aqui, nós temos 3 nodes para criar polycurves. Toda vez que você vê esse maisinho aqui, isso aqui verde, isso quer dizer que o node ele é de criação. Eita, pera aí, eu fechei aqui, pera aí. Polycurve. Certo, então vamos lá. Então o node ele é de criação. E qual é o node que a gente precisa? Olha aqui, o primeiro, by joined curves. Então ele cria uma polycurve juntando as curvas que já estão juntas, né? Digamos assim, que é o nosso caso, certo? Então aqui nós temos esse node, nós damos as curvas e nós colocamos uma tolerância da junta, porque elas não, milimetricamente, elas talvez não estejam exatamente juntas, tá? Mas nesse caso a gente só vai ignorar esse carinha aqui e simplesmente conectar as nossas curvas. E olha isso aqui, nós já temos uma curva, um elemento único aqui, olha, certo? Então beleza, gente. Então nós obtemos aqui, isso aqui é curvas do perímetro da face. Certo? Beleza. Então obtemos a nossa primeira parte. Então beleza, esses caras vão ficar aqui. Agora a gente precisa pensar o seguinte. Para que a gente faça isso que a gente quer, o que é que a gente quer? A gente vai criar as alturas dos pavimentos. E nós queremos criar esse edifício com um número determinado de pavimentos, que isso vai ser paramétrico. E nós queremos também que entre um pavimento e outro, isso rotacione, certo? Desculpa. Essa curva, essa policurva, ela rotacione para que a gente possa formar a nossa face, tá? Então vamos lá, gente. A gente precisa enxergar isso lá na frente, tá? Como é que a gente vai fazer isso lá na frente? Primeiramente, para nós criarmos a face geral do edifício, nós vamos utilizar um node. Aqui nós vamos criar uma superfície. Eita, pera aí. Nós vamos criar uma superfície. E essa superfície vai ser by loft,
certo? O que é esse cara? Eu vou apresentar esse cara para vocês aqui. Esse cara ele vai criar uma superfície através de seções que a gente vai dar. Um conjunto de seções que a gente vai dar, ele vai criar uma superfície onde ele vai pegar essa superfície e ele vai inferir toda essa superfície, toda essa forma dessa superfície passando por essas seções que a gente determinar, tá bom? Então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar a seção de cada pavimento rotacionado e depois vai passar tudo para esse cara para que ele crie uma superfície seguindo essas seções. Não conseguiu visualizar isso? Deixa eu só ver se eu consigo... Olha, Surface by Loft. Se a gente colocar aqui, essa forma de modelar, esse by Loft, é uma forma de modelar muito usada em vários programas de modelagem 3D. Olha, eu acho que essa figura aqui eu consigo te explicar bastante. Esse carinha aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? Nós temos essas curvas aqui, olha. Olha aqui, nós temos essas curvas que são as seções, certo? E aí, o Node lá no Dynamo, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, a gente dando essas curvas, ele vai pegar e vai criar toda essa geometria aqui, olha, essa superfície, passando pelas curvas, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer, é essa forma que a gente vai fazer para modelarmos o nosso edifício. Só que esse cara vai ficar aqui mais para trás, a gente não vai usar ele agora. O que é que a gente precisa usar agora? Nós precisamos copiar essa curva para cada pavimento e nós precisamos rotacionar, tá? Então, primeiramente, como é que a gente vai copiar essa curva para os próximos pavimentos? Nós precisamos realizar uma ação aqui dentro do Dynamo que se chama Translate, certo? Translate. Nós vamos pegar essa geometria e nós vamos transladar essa geometria ou copiar essa geometria de acordo com algum parâmetro, tá? E então toda vez quando você quiser copiar alguma coisa, você vai usar esse node aqui, quando a gente estiver falando de geometria do Dynamo, tá? Quando você quiser copiar uma família no Revit é outra história, tá? A gente está falando de geometria nativa do Dynamo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Nós temos a nossa superfície, mas isso aqui, olha, já criou, isso aqui já é geometria de dentro do Dynamo. Essa polycurve, nós obtemos, nós extraímos essa informação para aqui, para o Dynamo, certo? Então vamos lá. Então o translate que a gente vai utilizar é esse carinha aqui. Por quê? Porque ele nos permite dar uma direção e uma distância para essa translação, para essa cópia dessa geometria. Então vamos lá, gente. A geometria nós temos essa polycurve, certo? E agora nós precisamos dar uma direção e uma distância. Presta atenção. Se você der uma distância... Não, vamos falar logo da direção. Eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, beleza. Direção. Se você colocar o mouse aqui sem clicar, você vai ver que ele está pedindo um vetor, certo? E um vetor, se você já estudou física, já estudou matemática, enfim, um vetor, ele é uma coisa, ele é um elemento onde ele tem direção, sentido e comprimento, acho que é a magnitude dele. Acredito que é assim, gente. Eu não tenho certeza se eu estou falando corretamente. Mas enfim, com os vetores nós podemos indicar um determinado sentido, tá? Por exemplo, esse aqui é o mundo, isso aqui são as coordenadas, essas três linhas aqui que você está vendo, são as coordenadas, o sistema de coordenadas do mundo, da origem do Dynamo e do Revit, logicamente. Então, vê só, aqui nós temos
o eixo Y, o eixo Z. Aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y, tá? Então, esse eixo Y aqui, ele pode ser representado por um vetor que vai indicar esse sentido. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, e isso aqui, eita porra, isso aqui é outro vetor, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Como esses caras são vetores, então, com essa pequena explicação, você já entende, pô, para que sentido você quer copiar essa geometria desse perímetro desse piso? Logicamente que é no sentido do eixo Z, tá? E existe um node aqui que pega o eixo Z do mundo, o eixo Z geral do nosso ambiente do Revit, do Dynamo, que é o Z-axis, tá? É um desses dois caras aqui, olha aqui. É um vetor que ele não vai ter nenhum input, justamente porque ele só está pegando uma coisa, ele só está pegando o Z, o vetor do eixo Z, que está indicando a direção desse eixo Z, ele só está pegando essa informação para que a gente possa usar em casos como esse, tá? Então vou colocar aqui, certo? Então a gente garante que sempre a nossa geometria aqui nesse node, ela vai ser copiada para cima, tá? Beleza, e a distância? Aí, gente, a gente precisa entender agora, lembrar só uma coisinha de lista. Se eu colocar um número aqui nessa distância, ele vai copiar ele vai copiar a minha polycurve uma vez. Vamos fazer esse teste. Eu vou colocar aqui 2, certo? Vou colocar aqui na distância e vou dar deixa eu aproximar essa geometria aqui, certo? Então eu dei 2 e agora eu vou dar um run. Olha que legal. Ele copiou a minha polycurve apenas na altura que eu pedi. Se eu colocar 5, claro que ele vai copiar até o 5, tá? Qual é a grande sacada do Dynamo, tá? Isso você vai usar para tudo. Você agora precisa trabalhar com sequência numérica. Se você passar uma sequência numérica para isso, você vai conseguir, com um node só, criar vários. Porque digamos que você queira criar 2 elementos. Não é inteligente você copiar o mesmo node e colocar aqui 2, por exemplo. Você criou duas geometrias aqui, mas você está usando 2 nodes. Isso não é paramétrico. Isso não é inteligente, tá? Então, o que a gente quer é uma sequência numérica para fazer isso. Então, no próprio code block aqui, eu vou criar minha sequência numérica, onde eu quero que comece do 0. Eu quero estabelecer a quantidade de cópias, que vai ser a quantidade de pavimentos. E eu quero estabelecer o step, ou seja, o incremento, ou seja, de quanto em quanto essas cópias vão acontecer. Isso as distâncias, a sequência numérica das distâncias que eu vou dar. Então eu vou colocar aqui dist pavimentos, certo? Então beleza. Dist pavimentos não, pode ser altura alt pavimentos, certo? Então agora eu coloco um integer, que seria um slider para colocar número, só que número inteiro. Porque quantidade é sempre o número inteiro, tá? Então já é bom a gente garantir que isso vai ficar certinho aqui. E eu vou colocar um number para a altura do pavimento. Já vou colocar aqui uma altura de 3 metros, certo? E eu não vou conectar esse cara aqui não. Vamos ver logo como é que está saindo esse output aqui. Certo, está saindo só um número porque aqui na minha quantidade, olha, eu vou colocar 22 agora. E se eu coloquei 22 aqui, ele vai me garantir que eu tenho 22 elementos, tá? Então, vê só, gente. Ele criou uma lista pegando o 0, porque eu estou iniciando do 0, certo? E ele está me dando até
a altura de 63 metros, que seria o 22º pavimento, que é exatamente o que a gente quer, tá? Então é isso aqui que a gente quer. Então, nós vamos pegar agora essas alturas, certo? E nós vamos colocar aqui na distância. E vamos ver o que é que vai rolar aqui agora. Vou dar um run. E olha que legal, gente. Se eu passei uma lista de coisas, se eu passei uma lista, ele já está me dando os elementos de forma totalmente paramétrica. Então, se eu mudar aqui para, sei lá, eu quero 12 agora. Olha que legal. Quero aumentar essa distância entre os pavimentos. Olha que legal, gente. Então, algo totalmente paramétrico com alguns nodes. Gente, nós só utilizamos pouquíssimos nodes e olha o que a gente já fez até aqui agora, entendeu? Então, vamos lá. Beleza, nós já temos as nossas curvas copiadas, certo? Uma observação que eu quero fazer. Essa curva aqui é a original, é a que está lá embaixo e é a que está no nível 0, certo? Só que como quando a gente deu um translate, a gente começou do 0, então teoricamente nós temos duas curvas no mesmo lugar, certo? Isso é bom porque a gente pode puxar tudo desse cara. Porque se a gente tivesse começado do 3.5 aqui, a gente precisaria juntar com essa, porque a nossa superfície ela precisa partir dessa, certo? E juntar com essa. Mas do jeito que eu fiz aqui, eu já comecei do 0, porque justamente ele vai pegar essa curva, vai copiar a uma distância 0, ou seja, ela vai ficar no mesmo lugar. E dessa maneira a gente já vai utilizar esse cara aqui, já está saindo as nossas 12 policurvas, tá? E o que é que eu posso fazer agora? Eu vou selecionar todo mundo aqui. Vou selecionar assim, certo? Vou clicar fora com o botão direito e vou colocar aqui, olha, Hide All Geometry Preview. Por quê, gente? Porque quando a gente fica utilizando as coisas do Dynamo, vai ficando uma geometria sobre outra. Por exemplo, a superfície que foi obtida do Revit, esse node está gerando aqui, está mostrando lá atrás. Quando a gente extraiu a superfície das curvas, esse node já está mostrando a superfície. Quando a gente criou a policurva, ele já criou por cima, porque enfim, é outro node, é outro elemento. Então assim, vai ficando uma geometria em cima da outra e a gente vai precisando fazer essas coisinhas de esconder a geometria, tá? Beleza, gente. Nós temos esses caras aqui. Só que esses caras aqui ainda não são o que a gente quer para finalizar. Nós queremos dar uma rotação nesse cara, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui Rotate e vamos ver os nodes que nós temos. E nós queremos rotacionar a geometria. E olha o que esse node aqui ele é interessante. Nós temos um Rotate onde nós precisamos dar a origem, o eixo e os graus. Então é esse cara aqui que a gente vai utilizar, tá? Então é o Geometry Rotate. Só que esse cara, nós vamos dar a geometria, nós vamos dar a origem, ou seja, nós vamos dar o ponto base de rotação, nós vamos dar o eixo e nós vamos dar os graus. Então vamos lá, geometria. Geometria são esses caras aqui, sem dificuldade nenhuma, tá? Agora, ponto base. Ponto base é interessante. Por quê? O ponto base, gente, nós precisamos pegar o ponto base dessa superfície, tá? Eu vou voltar aqui com o preview só desse node aqui, porque vai ser importante agora para a gente entender, certo? Então, vê só, nós precisamos pegar o centro, o ponto central dessa superfície. E um node que a gente vai usar para isso, uma técnica que a gente vai usar para isso, vocês lembram que nós temos o Point at Parameter das curvas, certo? Bem, aqui nós temos o Surface Point at Parameter, certo? Só que como é uma superfície, nós agora podemos podemos dar um valor de parâmetro num sentido, nos dois sentidos, no vertical e no horizontal, tá? Então, para que eu
obtenha o ponto no meio dessa superfície, eu simplesmente vou pegar esse cara, vou adicionar um número aqui 0,5, que seria exatamente o número entre 0 e entre 1, certo? E aí, gente, quando eu der um run, olha que legal. A gente obteve esse pontinho aqui, olha, que ele está bem no centro dessa superfície, tá bom? Então nós conseguimos obter eu vou colocar aqui, olha, ponto origem, não, eu posso colocar ponto base para rotação, alguma coisa desse tipo, só para a gente lembrar, tá? Então nós extraímos esse cara. Então esse cara ele vai para cá agora, olha. Ele vai para essa origin, certo? E o axis é justamente o eixo. Aí qual é o eixo qual é o eixo de rotação que a gente quer? Então, por exemplo, o eixo de rotação que a gente vai querer aqui, deixa eu colocar aqui na geometria, certo? Nós queremos rodar as nossas polycurves nesse sentido aqui, concorda? Nós queremos rodar a nossa polycurve nesse sentido aqui. Então qual é o eixo? O eixo é justamente esse cara aqui, olha. Certo? Porque ele vai rodar nesse sentido aqui, através desse cara. E quem é esse cara? Esse cara, gente, nada mais é do que o nosso z-axis, o nosso eixo Z, tá? E o nosso eixo Z, nós já temos um node aqui, olha, que pega ele. Então, é simplesmente a gente pega aqui e coloca ele aqui novamente, tá bom? Então, preste atenção numa coisa. Se nós temos 12 elementos, 12 polycurves, e nós queremos que cada polycurve tenha uma rotação diferente, nós precisamos passar 12 valores de degrees, graus, para serem rotacionados, tá? Então, qual é a estratégia que eu estou utilizando aqui? Eu estou estabelecendo uma rotação máxima, um grau máximo de rotação. Então eu vou começar no zero. Por que eu vou começar no zero? Aí você me pergunta, Paulo, por que você vai começar no zero? Justamente porque a primeira curva que está lá embaixo, eu sei que é a do térreo e eu não quero que essa curva se mova. Eu quero que os próximos pavimentos eles sejam rotacionados, mas eu não quero que essa curva se mova, tá? Então eu vou começar no zero. Ficou vermelho aqui, gente, porque eu cliquei fora e eu não terminei essa sintaxe aqui dessa sequência, certo? Agora eu vou colocar uma variável aqui, maximum rotation, ou seja, rotação máxima, ou seja, ele vai do zero até a rotação máxima, e eu vou estabelecer uma quantidade de elementos para essa sequência, que é justamente a quantidade de pavimentos que eu tenho. Quantidade de pavimentos. Certo? Então, essa quantidade de pavimentos, eu estou garantindo, se eu puxar ele daqui, olha, eu estou garantindo que as minhas duas listas vão ter exatamente a mesma quantidade de elementos e a minha lógica aqui vai dar certo. Opa, eu coloquei no lugar errado. Vocês viram? A quantidade de pavimentos aqui embaixo. E a rotação máxima, eu posso pegar esse cara, posso Ctrl+C, Ctrl+V, e posso colocar aqui nesse rotação máxima, eu vou colocar aqui 50 graus, 750. Então, se eu executar aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma lista com 12 elementos. E esses elementos aqui, isso significa, isso está representando, isso está identificando as rotações, tá? E essa rotação, ela sempre vai ser igual de um para o outro, tá? Os graus de rotação. Isso é a minha lógica aqui que eu fiz, tá? Você pode ter uma situação diferente, onde você queira que essa distribuição, essa rotação, ela não seja uniforme, a variação dela não seja igual, tá? Mas nesse exemplo aqui eu estou deixando ela igual. Então vamos lá, eu vou passar esses caras para cá e eu vou dar um run e vamos ver o que é que vai acontecer. E gente, não aconteceu nada.
Por quê? Aí a gente precisa agora dar uma olhada no output do Node. E só tem uma polycurve aqui, tá? Ele só criou uma polycurve. E aí você me pergunta, Paulo, por quê? Gente, isso é problema de lacing. A gente precisa resolver o lacing desse cara. Então, vê só. Eu tenho 12... Quantas polycurves eu tenho? Eu tenho 12 polycurves. E aqui eu tenho 12... graus, certo? Porém, a origem que eu estou passando... eu estou passando uma origem só. Então é por isso que o Node está dando problema. Eu estou passando uma origem só e eu estou passando um vetor, um eixo de rotação. Por quê? Porque eu quero que todos sejam rotacionados na mesma origem e todos sejam rotacionados no mesmo eixo, tá? Eu poderia fazer isso diferente. Eu poderia usar esse Node, poderia dar várias origens e vários eixos. Mas isso não é o que eu quero. Eu quero que eles sejam rotacionados e estejam no mesmo ponto. Então o que é que eu faço? Eu preciso mudar o lacing desse cara. E qual é o lacing que eu quero? Eu quero que todo mundo cruze com todo mundo? Não. O que eu quero é que o primeiro dessa lista ele seja no vetor Z e seja rodado nesse ponto aqui. O segundo dessa lista seja no vetor Z, seja rodado nesse ponto aqui e pegue só o segundo dessa lista aqui. Então eu preciso de um longest, onde a lista maior ou as listas maiores vão mandar no que o Node está fazendo. Então eu venho aqui no lacing e vou colocar no longest. Aí você fala, Paulo, por que você não coloca, e aí vê o que aconteceu? Já vou explicar porque ficou assim, tá? A gente já vai discutir isso. Mas Paulo, por que você não colocou no cross product? O cross product, ele não vai fazer o que eu quero. Vê o que é que ele vai fazer. Ele vai cruzar todo mundo com todo mundo. Então, por exemplo, essa primeira polycurve, ele vai rotacionar em todas essas situações. E não é isso que eu quero. Eu quero que fique um com um, tá? Então isso aqui não é uma orgia, tá? Isso aqui é cada um com seu pazinho, sem um passar na frente do outro. Beleza. Então, vê só, vê que negócio confuso agora. Eu tenho as minhas polycurves que não estão rotacionadas e eu tenho as minhas polycurves que estão rotacionadas. Então, por que isso? Porque, gente, cada node que a gente coloca aqui, ele tem seu próprio resultado. Ele cria seu próprio resultado. Então, esse node aqui, o próximo node que vier, ele não vai anular o que ele se fez, tá? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso simplesmente vir e desabilitar o preview, tá? Eu vou vir agora nesse cara aqui e vou desabilitar esse preview também. Opa, freeze não, preview. Eu vou selecionar esse ponto para não ficar vendo esse ponto, certo? E aí vou deixar só o preview das coisas que me interessam, tá bom? Então estou deixando só o desse Geometry Rotate, tá? Outra coisa, gente, a gente estabeleceu a rotação, só que eu quero incrementar essa rotina agora um pouquinho. Certo, mas antes de fazer isso, vamos testar a nossa rotina. Deixa eu colocar um slider aqui para essa rotação, certo? Eu vou colocar aqui de 1 até 180. 180 não, até 90. E o step eu vou colocar 0,5, tá? Então isso aqui é a rotação. Vou colocar aqui no maximum rotation, tá? E eu vou colocar a minha rotina no modo automático, tá bom? Então vê que interessante. À medida que eu vou deslizando o meu slider, eu vou verificando a mudança do meu prédio, tá? Só que percebam que isso está indo só em uma direção, certo? Então, digamos, se eu quisesse no sentido contrário, ou para outro lado, eu poderia usar um valor negativo, certo? Só que eu vou utilizar agora uma lógica, que é uma lógica extremamente importante e mais avançada de Dynamo, para que você consiga trabalhar com
opções aqui. Então, vê só. Eu estou colocando aqui, por exemplo, eu coloquei o ângulo 40 aqui, por exemplo. Certo? E o ângulo 40, ele rotacionou nesse sentido aqui que a gente está vendo. Então, vê só, o ângulo 40, ele rotacionou nesse sentido aqui, certo? Beleza, tudo certo. Digamos que eu queira colocar um botão no meu dynamo ou um input para que eu diga, olha dynamo, eu quero 40, mas eu quero 40 para o outro lado. Ou seja, eu quero 40 graus, eu não quero digitar menos 40, que seria menos 40. Mas eu quero deixar um negócio mais inteligente, eu quero colocar a rotação para o outro lado. E aí, como é que a gente pode fazer, gente? A gente consegue fazer isso de forma paramétrica, utilizando o nosso code block e criando uma sintaxe aqui de verdadeiro e falso. E se for verdadeiro, o Dynamo vai dar um resultado, se for falso, o Dynamo vai dar outro, tá? Esse tipo de sintaxe é um sintaxe que você precisa entender e você precisa decorar como se escreve, tá? Não tem muito o que fazer. Você vai entender a lógica aqui que eu vou te passar agora e você vai entender, decorar e usar nos seus próximos projetos, tá? Então, que input eu tenho para dizer para o Dynamo, olha Dynamo, se muda o sentido da direção ou não? Eu vou utilizar um boolean para isso. Por quê? E eu posso fazer com que esse boolean, gente, se for true, se for verdadeiro, deixa os 40, deixa a direção do jeito que está. Se for falso, muda de direção, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar no meu code block, eu vou colocar aqui, prestem atenção, mudar direção, não, melhor, inverter rotação é igual a false. Eu estou perguntando aqui no meu code block. Inverter rotação é igual a falso? Se for falso, ou seja, eu não quero inverter a rotação, o valor que eu quero é o rotation. Se for verdadeiro, o valor que eu quero é menos rotation. Gente, já vai fazer sentido isso aqui, tá? Então eu estou perguntando, inverter rotação é igual a falso? Se for falso, deixa o valor de rotação. Ou seja, eu não quero inverter a rotação. Se não for falso, ele vai ser verdadeiro. Então o if aqui, a sintaxe do if isso aqui é o teste, ou seja, é o que eu estou perguntando. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se inverter a rotação ele for igual a falso, ou seja, essa afirmação aqui é verdadeira. Se inverter a rotação for igual a falso, isso aqui é o meu resultado se for verdadeiro. Se inverter a rotação ela não for igual a falso, isso aqui é meu resultado se essa afirmação ela for falsa, entendeu? A lógica é um pouquinho avançada, mas qualquer coisa volta ao vídeo, presta atenção no que eu falei e vamos agora conectar as coisas para você entender direitinho o que é que eu quero dizer. Então, inverter rotação vai ser esse dado de boolean aqui. E a rotação, eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui, certo? Então, o que é que eu estou dizendo, gente? Eu coloquei aqui no automático e eu vou ver o output aqui. Então, vê só. Inverter a rotação está igual a falso. Ou seja, esse cara aqui ele está igual a falso. Ou seja, eu não quero inverter a rotação. Se eu não quero inverter a rotação, então o valor que está aqui em rotation é o valor que eu vou usar. Se por acaso eu quiser inverter a rotação, ou seja, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar, vou colocar um negativo aqui, ou seja, eu vou utilizar o valor menos 40. Mas isso só vai acontecer se eu quiser inverter a rotação. Então, se eu clicar aqui em True, vê, o valor agora é menos 40. Então, isso faz com que você tenha um valor geral para a rotação, sem precisar se preocupar se você coloca 40 ou menos 40. E você tem um dado aqui inteligente
para que você possa dizer se você quer simplesmente inverter a rotação sim ou não, tá? E aí, o cara que vai para esse maximum rotation é justamente o cara que está partindo desse if. Então, vê que legal. Agora, como a gente está invertendo a rotação, os 40 está indo para esse lado. Se eu vier aqui e dar um falso, os 40 estão indo para esse lado. E assim é que a gente parametriza essa rotina de forma bem inteligente, tá, gente? Então vamos lá, beleza, a gente já tem isso. O que a gente precisa fazer agora são algumas coisinhas interessantes. Primeiramente, nós precisamos criar nossa superfície. E depois disso, nós precisamos levar essa superfície para o Revit. Então vamos lá, que nós ainda temos muito trabalho para fazer. Então aqui nesse Geometry Rotate, eu tenho minha lista com todas as minhas curvas. Então, simplesmente agora eu vou tirar minha rotina do automático, colocar no manual. Simplesmente agora eu vou pegar esse cara e vou conectar minha geometria com esse cara. E olha o que vai acontecer. Vou dar um run. E olha que legal, gente. Nós agora temos uma superfície que está sendo criada por esse node aqui, olha. E essa superfície ela tá seguindo todas as curvas que a gente criou, tá? Então isso aqui é algo totalmente paramétrico e quando a gente fala de parametria, é parametria no mais nível hard possível. Por exemplo, se eu quiser aumentar a minha quantidade de pavimentos, eu vou ter um prédio totalmente paramétrico. E como eu aumentei a quantidade de pavimentos, a rotação ficou mais suave entre cada pavimento. Digamos que eu queira inverter agora o sentido da rotação. Vê que legal, gente. Digamos que eu queira agora aumentar a minha rotação. Vou colocar em 80. Vê que bacana, gente. Então, assim, digamos que agora eu quero mudar a distância entre os pavimentos. Eu quero colocar 6 metros entre um pavimento e outro. Olha que legal. Então, você tem uma rotina totalmente paramétrica para você fazer o que você quiser, tá bom? Então isso é lindo, gente. Isso é a parametria do Dynamo, tá? Então agora nós criamos a nossa superfície. O que nós vamos levar para o Revit é justamente essa superfície, tá? Nós não vamos levar as linhas. Então a gente pode vir aqui em Geometry Rotate e desmarcar o Preview. Nós só queremos agora visualizar a superfície, tá? Porque a superfície é o que importa para a gente lá no Revit, tá? Eu vou dar uma simplificada nessa superfície para que a rotina ela não fique pesada, ou seja, a simplificada que eu estou falando eu vou diminuir um pouquinho o ângulo. Não, vamos deixar aqui. E vou diminuir um pouquinho a quantidade de pavimentos, tá? Só para que o exemplo fique mais rápido, tá? Então, beleza, nós temos um prédio bem menorzinho agora, mas ainda orgânico e com uma superfície bem complexa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho agora a minha superfície. Como é que eu levo esse cara para o Dynamo? Antes de tudo, gente, eu vou salvar aqui essa rotina. Eu esqueci totalmente de salvar. Então, venho aqui, deixa eu salvar aqui, curso Dynamo, aula 6, DIN, e é isso aqui, olha. Já tinha uma rotina, eu vou sobrescrever essa rotina, porque essa daqui é a que está valendo. Beleza. Então, eu vou agora levar essa minha geometria daqui para o Revit, tá? E agora, gente, a gente precisa fazer algumas considerações muito importantes, tá? Muito importantes mesmo. Como é que você leva a geometria criada no Dynamo para o Revit, tá? Basicamente, você tem dois nodes que fazem essa ponte direta aqui, que é o Import Instance. Olha aqui. Aqui, gente. Em Revit. Você vai em Revit. Você vai em... Deixa eu ver aqui. Você vai em Elements. E lá embaixo você vai em Import Instance. E nós temos dois nodes bem bacanas para fazer isso. By Geometry, by Geometries, tá?
Eu vou agora fazer uma explicação com bastante calma para que você entenda o que é que está fazendo aqui. O que é que esse cara vai fazer? Ele vai pegar a geometria e ele vai criar no Revit uma geometria que ela é nativa do Revit. Ele vai simplesmente pegar esse cara e levar essa geometria para o Revit, tá? Qual é a diferença desses dois caras, tá? E aqui eu preciso te explicar uma coisinha bem importante sobre os dois, tá? E para que a gente veja esse exemplo, eu vou fazer apenas uma coisinha aqui interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um translate nesse edifício, tá? Eu vou dar um translate no eixo. Você já vai entender o que eu estou fazendo, tá? Deixa eu aumentar 50. Gente, eu só peguei toda a minha superfície e eu dei um translate. Esse node aqui a gente já tinha usado. Por que eu fiz isso? Porque eu quero estar com duas geometrias aqui, tá bom? Então, vê só, agora eu vou criar uma lista dessas duas geometrias. Então, eu tenho essa minha geometria aqui de cima e essa minha geometria aqui de baixo. Eu quero uma lista com essas duas geometrias, essas duas superfícies. Então, essa daqui é essa e essa daqui é essa, tá bom? Por quê? O que é que eu quero explicar para vocês? Eu quero que a gente veja agora como é que esses dois nodes eles funcionam. Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu vou passar essa lista para o primeiro e vou dar um run. E vamos ver o que é que vai acontecer aqui no nosso Revit, tá bom? Vamos lá. Passei para o primeiro aqui, Import Instance by Geometry. Vou dar um run. E vamos ver o que é que vai acontecer. Olha aqui, gente. Essas duas geometrias elas já foram colocadas no nosso ambiente de projeto aqui no Revit, tá? Gente, que tipo de geometria é essa, gente? Isso é como se fosse, quando a gente usa isso aqui, nesse caso aqui, isso é como se fosse um import CAD. É só uma geometria que você não consegue fazer muita coisa com ela não, tá? Então, tanto é que se você clicar na geometria aqui, olha, você tem aqui, olha, Explode, que ele não vai te deixar explodir, mas enfim. Você vai ter aqui, olha, o tipo dessa geometria é um... Deixa eu te mostrar aqui. Olha, é um import symbol. Gente, é uma geometria importada aqui, certo? É como se fosse quando a gente importa um CAD do nosso... um 3D que está em DWG ou DXF, enfim. A gente coloca aqui no Revit, tá? A gente não consegue fazer muita coisa com isso não, mas beleza. O que eu queria mostrar era isso aqui. O primeiro import, esse primeiro node aqui, ele importou as geometrias, beleza? Eu vou dar um freeze nele. E agora o que eu quero executar é esse segundo cara aqui. Eu vou apagar o que ele fez aqui, certo? E vou dar um import instance by geometries e vamos ver no que é que dá. Então vou dar um run. E olha o que aconteceu. Eu acho que você já deve ter percebido a diferença, né? Ele importou a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito. Porém, agora todas as superfícies elas estão juntas.
tá? Então, o que é que a gente faz aqui? Nesse cara, eu vou apertar aqui Ctrl W para adicionar uma nota aqui em cima. Importa todas as geometrias como um único elemento no Revit. Então esse cara, ele pega toda a nossa lista de geometria que a gente colocou aqui no input e ele leva tudo como se fosse uma coisa só, tá bom? Esse cara de cima não. Esse cara de cima, ele vai pegar todas as geometrias, importa todas as geometrias separadamente no Revit. Então essa é a principal diferença desses caras, tá bom? Só que, gente, eles não vão servir exatamente para o que a gente quer, certo? Por quê? Porque quando a gente está fazendo... Isso aqui é o nosso prédio, tá? Eu vou apagar aqui e vou dar um freeze nesses caras. E eu posso até... Eu vou deixar conectado aqui, mas eu vou colocar isso aqui para cima, tá bom? E vou colocar isso aqui para cima, que isso aqui a gente não vai usar. Isso aqui foi só para citar esse exemplo para você, tá bom? Vou apagar esse preview aqui, nós não queremos. E vou apagar esse preview aqui que nós não queremos, certo? Então vamos lá. O que é que acontece? Gente, se isso é se isso é um prédio, certo? Se isso é um prédio que a gente quer com que possamos utilizar essa superfície e criarmos um sistema de parede e cortina, criarmos uma parede, criarmos os pisos, através das ferramentas de massa que a gente tem aqui, olha. Não sei se você conhece, mas aqui no Revit nós temos, quando a gente cria uma massa, nós podemos pegar aqui, olha, o wall, floor e o curtain system, certo? Me desculpe. E é muito interessante com que a gente possa fazer isso aqui dentro do nosso projeto. E para que a gente possa fazer isso, essa superfície ela precisa ser uma massa. Então se eu vier aqui na minha rotina, e eu vou pegar um desses caras aqui, eu vou pegar esse cara aqui, beleza? Vou copiar para aqui para baixo. Eu vou pegar só a minha superfície e vou colocar ele aqui. E vou pedir para ele colocar lá no... Vou desmarcar aqui como freeze e vou pedir para ele colocar lá o meu prédio lá, run. Ele colocou, tá bom? Então, beleza. Agora eu quero criar um sistema cortina, eu quero criar alguma coisa nessa parede. E se eu vier aqui, em Curtain System, por exemplo, eu escolho aqui minha pele de vidro, vê, eu não consigo selecionar. Por quê? Porque isso aqui não é uma massa. Isso aqui não é uma massa. Então, para que fique interessante esse método de trabalho, é interessante que esse objeto ele seja uma massa, tá bom? E como é que você faz isso, tá? Existem duas maneiras que eu vou comentar aqui para que você consiga criar esse mesmo objeto. O objeto já está criado, você não precisa se preocupar. O objeto, eu vou apagar esse cara aqui agora que a gente não vai usar ele. O objeto está criado aqui na rotina. O que a gente está estudando agora é uma forma de levarmos ele para o Revit de uma maneira que te atenda com esse objetivo, de criar uma massa para que você possa utilizar essas faces dessa massa e criar, por exemplo, uma pele de vidro, certo? E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Então, vê só, existem duas maneiras de você fazer isso, tá? Uma maneira é você executar essa rotina utilizando esse cara aqui, Importing Instance by Geometry, só que agora você, ao invés de você abrir o seu projeto, você precisa abrir uma família de massa, certo? Então lá na nossa biblioteca de templates, você tem a Conceptual, eu acho que é assim, Conceptual Mass, que é uma família de massa que você pode criar.
e você carrega essa família de massa aqui no projeto. Então você abriria essa massa, tá? E você criaria esse import instance by geometry, esse node aqui, dentro dessa família de massa e depois carregaria essa família dentro do seu projeto. Por que isso não funciona para a gente? Porque a nossa geometria base está no projeto. Se a gente for abrir uma família agora, a gente não vai ter esse piso aqui. E a gente nem tem como levar esse piso para lá de uma forma simples. Teria com o Dynamo como levar essas curvas desse piso para lá. Mas existe uma maneira direta de fazermos isso, que é utilizando um node de um pacote extra aqui no Dynamo, de um custom node de um carinha, que a gente consegue criar uma família de massa a partir daqui, sem precisar sair do projeto, tá? E é isso que eu quero te mostrar agora, tá bom? Então, o nome desse node é o Springs, tá? Então, eu não sei se você está familiarizado com esses pacotes. Então, eu vou fazer uma explicação do zero aqui, como pensando que você não sabe o que é e nem nunca usou, tá? Mas você está vendo aqui no meu lado que eu tenho isso aqui, que é a minha biblioteca do Dynamo. Isso aqui já vem no Dynamo, ninguém precisa esquentar de instalar nada. Só que muitas vezes as pessoas elas criam funções extras aqui, juntando diversas funções ou utilizando código textual com linguagem textual, e elas criam pacotes, que são esses add-ons aqui, olha. Certo? Então tudo que você está vendo daqui para baixo são coisas que eu baixei na internet de pessoas que desenvolveram. Nada foi eu ainda, tá? Eu pretendo desenvolver, mas assim, não desenvolvi nada ainda. E isso são recursos extras. Então se você abrir aqui, olha, isso são nodes extras que não vêm no Dynamo, você precisa baixar. E isso a gente chama de pacote. Então cada nomezinho desse aqui é um pacote do Dynamo, tá? E o Dynamo, existe uma grande comunidade para ajudar a desenvolver esses pacotes e você consegue baixar esses pacotes diretamente aqui do Dynamo sem precisar sair dessa interface aqui. Você só precisa ter uma conexão com a internet, tá? Então se você vier aqui em Packages, você vai ver aqui nessa primeira opção, olha, Search for a Package. Então se eu clico aqui em Packages e Search for a Package, ele vai começar a sincronizar aqui com o servidor do Dynamo, tá? Então você precisa esperar sincronizar, certo? Vamos esperar sincronizar. E aí, como é que você sabe que sincronizou? Vai sumir esse nome e vai aparecer uma lista de pacotes já para você baixar. Geralmente são os pacotes mais recentes colocados. Olha aqui, apareceu a lista, tá? Então o que você quer fazer é pesquisar pelo nome do seu pacote. O nome do pacote, eu propositalmente desinstalei esse pacote, eu já tinha ele, mas eu desinstalei para que a gente pudesse instalar ele do zero e você acompanhar esse processo. Então eu vou digitar aqui Spring Nodes. É esse carinha aqui, olha, que eu quero, tá? Então, beleza. Como é que eu faço para baixar esse cara aqui? Primeiramente, gente, em relação a pacotes, você tem que ter muito cuidado porque é uma dor de cabeça muito grande. Principalmente por causa das versões do Dynamo. Se você clicar aqui nesse pacote, você vai ver aqui, olha, que existem diversas versões desse pacote. Olha, existem diversas versões mesmo, tá? Então, o que é que você tem que conferir? Muitas vezes você tem que ir lá no site do cara que fez o pacote para saber para que Dynamo essas versões. Mas geralmente eles gostam de pontuar isso aqui, olha, com a versão do Dynamo. Se eu estou usando a versão 2 do Dynamo, eu posso baixar esses aqui mais atualizados, qualquer um desses, tá? Eu vou baixar o último. Então, quando eu vou baixar um pacote, geralmente, se eu sei que eu quero baixar o último, porque eu estou usando o Dynamo mais recente,
eu simplesmente posso clicar aqui, olha, e baixar. Ele vai instalar a última versão. É o que ele está dizendo aqui. Só que tem outra questão ainda que eu quero te falar sobre os pacotes, tá? Você precisa se preocupar em que lugar você vai instalar esses pacotes. Então aqui eu vou te mostrar uma coisa bem particular aqui. Eu vou te mostrar o meu OneDrive, tá? Então, deixa eu abrir aqui a minha pasta. Então, no meu OneDrive, em conteúdo digital, olha aqui, isso aqui é a minha biblioteca. Eu tenho aqui Dynamo e eu tenho uma pasta aqui, olha, chamada Packages, tá? E toda vez quando eu vou instalar um pacote, eu aponto para essa pasta. Por quê? Porque eu sei que quando eu for mudar de computador ou quando eu for passar uma rotina para alguém, eu só compartilho essa pasta e a pessoa aponta o Dynamo lá para essa pasta e os pacotes vão ser instalados sem precisar baixar. É só apontar a pasta para que a pessoa ache o pacote. Eu não vou explicar esse processo agora, tá? Não é no escopo desse curso nem dessa aula, tá? Isso é uma coisa um pouquinho mais avançada de Dynamo, totalmente necessária, mas já estamos falando aí de gerenciamento de arquivos e de informações. Mas o que eu vou te ensinar é o seguinte, você pode vir aqui em procurar pelo pacote, vou abrir aqui novamente, já estava aqui em Springs e eu posso simplesmente aqui install latest version to folder, certo? E aí, olha, aqui já vai abrir a minha pasta, porque eu já tinha previamente instalado outras coisas dentro dessa pasta. Então, só vou clicar aqui em selecionar pasta. Opa, pera aí. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu vou vir aqui em install latest version to folder. Ele já abriu aqui na minha pasta. Eu vou só vir aqui e selecionar pasta. Selecionar pasta. Certo? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar, você tem certeza que você quer instalar essa versão, o Spring Nodes, nessa pasta? Ok. Ele vai dar mais alguns avisos, tá? O próximo aviso, não, ele não deu mais nenhum aviso, olha aí que legal. Então ele só instalou. Então beleza, quando ficar aqui, azulzinho instalou. E o que é que esse cara, o que é que a gente vai fazer com ele? Olha ele aqui. Ele já está mostrando aqui, olha, Springs. Justamente esse cara que eu baixei. Então ele já está disponível aqui, certo? E o que é que eu quero desse cara? Que node eu quero desse cara? Gente, vocês precisam decorar esse node, desse pacote, porque esse node é muito foda. Ele é muito poderoso. É o import instance. Ele tem, ele tem o mesmo nome, instance, certo? Só que a gente vai procurar o import instance do pacote. Eu vou colocar aqui by geometry. Então a gente precisa procurar o do Springs, tá? Olha aí, gente. Olha aí. Do Springs by geometry. Então se eu clicar aqui nesse cara, é esse node aqui. Cadê? Apareceu na minha tela. Não. Desculpa. Tô falando errado. Então vamos lá. O node deve ser esse. Esse aqui. Não. Só um momento, gente. Eu vou clicar aqui e vou procurar no meu Springs. Olha aqui, Family Instance. Vamos ver esse aqui by Geometry. É esse aqui, tá? Então esse cara tá aqui, olha, em Revit, Family Instance by Geometry, tá? E esse cara aqui, ele é grande, ele tem muita coisa pra gente fazer nele, mas ele é o segredo do sucesso, tá? O que é que esse cara vai fazer? Basicamente, ele vai pegar a sua geometria, ele vai criar uma família com essa geometria. Presta atenção, ele vai pegar a sua geometria, ele vai criar uma família
com essa geometria e vai instanciar essa família no seu projeto, tudo de uma vez. Então, para isso, a gente precisa dar para esse cara a geometria. A gente precisa dar o Family Template Path. O que é isso? É o caminho do template de família, tá? E como eu disse a vocês, se a gente quer utilizar as coisas de massa, nós precisamos dar o caminho do template de massa. Esse caminho aí do template de massa, eu tive alguns problemas, eu acho que alguns problemas de permissão do meu computador. Eu já vou mostrar a vocês, mas vou mostrar a vocês como vocês podem resolver se der o mesmo problema. Aqui a gente vai colocar o nome da família, o nome mesmo do arquivo da família, a categoria e aqui outras coisas que podemos definir. Por exemplo, o nome do material. Nós podemos estar perguntando aqui se essa geometria ela vai ser um void ou não. E o nome da subcategoria, tá? Então vamos lá, Family Template Path. Então a gente precisa colocar um diretório, um caminho. Então se a gente digitar aqui Path, a gente vai ver aqui, olha, que nós temos um node aqui, olha, File Path, tá? Então é um nodezinho de input, onde a gente vai clicar aqui nesse browser e a gente vai escolher uma pasta do nosso computador. Então, gente, a questão é o seguinte, eu preciso agora indicar exatamente o caminho do template de família de massa, porque eu quero criar uma família de massa para essa geometria. Você pode criar outras famílias, um generic model, um furniture, utilizando esse mesmo node. Por que eu estou criando uma massa? Porque eu quero utilizar essa superfície e quero criar um sistema de pele de vidro em cima dessa superfície, tá? Então vamos lá. Então como é que a gente acha esse template? Minha dica minimiza aí, cria aqui uma family. Você vai achar o template, tá? Então em massa tá aqui embaixo. Vai estar aqui, olha, em Conceptual Mass, e é esse cara aqui. Você simplesmente vem nele, clica aqui em propriedades e copia esse caminho aqui, olha. Copia esse caminho aqui, tá? Copiar. Beleza, você copiou o caminho dele. E agora você vai lá na sua rotina, vai aqui em Browse, e aqui em cima você dá um Ctrl V e aperta Enter. E aí vai abrir esse aqui, você seleciona o arquivo e coloca em abrir. E funcionou, gente. Não é que funcionou dessa vez. Eu tentei fazer isso hoje pela manhã e não funcionou, mas agora funcionou perfeitamente, melhor ainda. Então a gente vai colocar aqui em Family Template, beleza? Agora a gente precisa colocar um Family Name. A gente vai colocar aqui um string. E o nome desse prédio, ele é o Ciliar Building. Eu não gosto de deixar com espaço, então eu vou colocar um underline aqui, Ciliar Building, certo? Beleza. Vê só, a gente colocando só esses três inputs, o Node já está pronto para rodar. Só que eu ainda quero definir a categoria como massa, tá? Então eu vou vir aqui em Category, que é o Node que a gente já conhece aqui do Dynamo, colocar aqui e selecionar aqui Mass. Certo? E agora o que é que esse cara vai fazer, gente? Mais uma vez, repetindo o que eu já falei. Esse cara, ele vai pegar, ele vai criar uma família nesse template e vai instanciar essa família dentro do nosso projeto no mesmo lugar, obedecendo as coordenadas que a gente criou, tá? Então esse Node aqui é extremamente poderoso. E vamos só agora dar um run aqui e ver o que é que a gente vai fazer com esse cara, tá? E aí aí a gente confere aqui para ver se ele criou. E sim, ele criou Family List. Deixa eu ver aqui.
E aí o Node não deu erro nenhum. Deixa eu colocar um watch aqui, colocar um instance e dar um run para a gente ver. Certo. Aparentemente ele criou. Só que aí você me diz, Paulo, não apareceu nada. Sim, meu amigo. Você criou uma massa. Então você precisa vir aqui em Massing and Site e você precisa mostrar a categoria de massa, tá? E além de fazer isso, você precisa vir aqui no VG e habilitar Mass, tá? E aí se criou, aparecer aqui. Não está criando, não foi criado o nosso, aconteceu algum problema que não criou a nossa família, tá? Então preciso, vamos ver aqui. Eu acredito que possa ser esse template, certo? Vou voltar aqui novamente e vou dar um run. Certo. Acredito que foi esse template. Então o que é que eu vou fazer? Isso aqui eu não quero mais, eu vou apagar. Não, vou deixar aqui, vou colocar isso aqui em outro arquivo para vocês, tá? Vamos lá. Com certeza deu um problema nesse template. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou copiar esse metric mass. Eu já tinha feito isso, olha. E vou colocar na minha área de trabalho. E aí, gente, eu vou agora apontar isso aqui para a minha área de trabalho. E não para esse caminho aí que o Revit está dando, tá? Então apontei para a minha área de trabalho. E agora a gente vai ver se funciona aqui a nossa rotina. Estranho. Só um momento, gente. Eu preciso verificar porque esse cara não está funcionando. Então, pessoal, voltei, verifiquei aqui o que é que eu fiz. Eu fechei a rotina, fechei o Dynamo, fechei o Revit e reiniciei tudo de novo e executei e funcionou perfeitamente. Então, coisas de Revit, tá? O que é que eu fiz aqui? Eu dei um freeze nessa rotina, nesse node. Por quê? Porque eu quero que execute logo essa face, a superfície, para que depois a gente possa fazer isso. Então, lembrando, o que eu já tinha te falado antes. Você precisa estar com o Show Mass habilitado e principalmente aqui, você no VG, você precisa vir aqui em Mass e precisa estar habilitado a categoria de massa, tá? Senão a família vai ser criada e ela não vai mostrar. Então aqui agora a gente vai executar, já executei, agora vou desmarcar o freeze aqui, colocar lado a lado e vamos ver. Olha que massa. Pronto. Então, qual é a diferença desse método agora que eu estou te mostrando para que você possa criar uma geometria aí no seu do seu prédio, do seu estudo conceitual aí, sei lá, você que é arquiteto ou está fazendo realmente um prédio para valer ou quer fazer uma coisa diferente para a faculdade. Gente, isso aqui é muito massa. Então, por quê? Porque isso aqui agora é uma família, vê? Tá com o nome que a gente colocou lá, certo? E agora é uma família de massa. Se você vir aqui em Edit Family, é uma família de massa, gente. É uma família de massa. Isso é muito interessante. Se eu vir aqui no 3D, olha aí. Ele colocou a nossa forma aqui, olha. Dentro dessa família. E já instanciou a família no nosso projeto. Isso é muito foda. Esse Node é muito poderoso. E aí, sem enrolação, por que é bom que isso seja com massa? Porque agora a gente pode utilizar os recursos de massa. E um deles é a gente criar essa pele de vidro aqui. Então eu vim aqui em Mass e cliquei aqui em Curtain System. Você também vem aqui em Architecture e pode clicar aqui em Curtain System, dá no mesmo.
E agora eu vou clicar nas faces, certo? E vou criar um sistema. O sistema aqui que já está configurado aqui, tá? Já está no templatezinho e você vai receber nos arquivos aí. Vou criar um sistema. E olha que legal, gente. Ele vai criar, isso aqui agora é totalmente Revit, tá? Isso aqui não tem nada a ver mais com Dynamo. Isso é totalmente Revit, ferramenta do Revit. E aí eu vou criar minha pele de vidro com esse shape, com essa forma que eu parametrizei no Dynamo, certo? E olha que legal. Agora eu posso vir aqui esconder a massa para que a gente veja. Só vou vir aqui em Mass, tá? Para que a gente veja só a família aí aqui, olha, nesse curtain, nesse System Panel, eu vou colocar só um Glass para que a gente possa visualizar melhor. Olha aí que legal, gente. E aqui você tem um prédio agora com toda a pele de vidro modelada. Claro que isso é preciso fazer estudos, enfim. Vai ver se vai colocar pele de vidro, se isso aqui é viável, enfim. Eu não estou querendo saber disso agora. O que a gente está falando é do processo de modelagem. Então você tem aqui um formato de um prédio totalmente paramétrico e já pronto para detalhamento até se você quiser. Se você quiser já gerar uma vista aqui, gente, você já tem uma vista para detalhamento aqui. Assim, uma vista para mostrar ao seu professor, um 3D, ou para apresentar ao seu cliente, enfim. E com esse passo a passo você criou um prédio totalmente paramétrico. Então, quais são as dicas? Preste atenção em como você pegar esse caminho aqui do template da família, que eu mostrei anteriormente, tá? E outra coisa, você executa logo com esse cara no Freeze, tá? Executa logo a rotina para que aqui no background do Dynamo ele crie essa geometria. Quando você vê que criou tudo certinho, você desmarca aqui Freeze e executa a rotina novamente. Essa é a minha dica, tá? Para que não venha dar nenhum erro e aí esse cara aqui ele venha dar algum possível erro, tá bom, gente? Então, gente, é isso. Eu gostaria agora, essa aula ela vai ficar muito longa, talvez seja a aula mais longa que a gente vai fazer, mas o que importa é eu te passar o melhor que eu tenho, o melhor conteúdo possível, tá? Então, o que eu queria te falar agora um pouquinho era de organização de rotina, tá? É uma coisa que eu tô devendo. Ou melhor, gente, é melhor deixar isso para a próxima aula, tá bom? Então, eu vou deixar para a próxima aula toda essa organização de rotina para que você possa saber como é que você organiza a sua rotina do Dynamo, como é que eu faço minha padronização dessa rotina. Então, eu vou pegar essa rotina aqui e vou deixar ela toda organizada e vou te explicar a minha lógica de organização, de criação, para que a gente possa se entender em relação a isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado por assistir, de verdade. Sou muito grato pela sua atenção e até a próxima.